Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao podcast Para Fazer Direito. Hoje estamos com a Débora Sirotô. Pronunciei correto? Isso? A Débora Sirotô. Ela é responsável hoje pela Lei de Proteção de Dados da Seccional Pará. Isso? Eu sou conselheira da OAB e presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB do Pará. É quase isso, quase acertei, porque é muito grande. Então, vou pedir o auxílio aqui do Dr. Francisco para nos orientar sobre o currículo da nossa convidada. A nossa convidada, ela é conselheira da CNPD, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, conselheira da Seccional da OAB Pará, presidente da Comissão Estadual de Proteção de Dados Pessoais da OAB Pará, membro da Comissão da OAB Nacional, membro do INPD e possui também o certificado do CDPO Brasil e também pela IAPP, que é uma das instituições mais importantes nessa área de proteção de dados. E tem mais uma listagem aqui que a gente não vai mencionar, porque senão vai ser um podcast só de falar da listagem de função dela. O currículo é bem grande. Débora, seja bem-vinda, obrigado por disponibilizar tempo para estar tirando a dúvida dos nossos ouvintes. E fica à vontade. Obrigada, é um prazer estar aqui. Esse é um tema super importante, né? Um direito fundamental, inclusive, agora desde fevereiro, com a promulgação da Emenda Constitucional 115. E é fundamental, um dos objetivos, inclusive, da comissão é o fomento da cultura da proteção de dados em nossa sociedade. Então, eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade de poder falar desse tema tão importante para todos nós, que somos pessoas naturais e, portanto, segundo a lei, somos titulares de dados pessoais. E de direitos. Doutora, quais são os dados que são tutelados nessa nova lei? Essa lei é de quando? Ela é recente, né? A lei ela foi sancionada em 2018, entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020. Então, bem recente. A lei ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. E o que são dados pessoais à luz da lei? Os dados pessoais, eles são aqueles dados que identificam diretamente uma pessoa, mas também são dados pessoais aqueles dados que podem identificar uma pessoa. Então, o que a gente pode dizer? Que o conceito de dado pessoal ele precisa ser analisado dentro de um contexto. Então, se eu tenho condições de identificar uma pessoa, né, de forma indireta, eu devo considerar aquela informação como um dado pessoal. Cite um exemplo. Nós temos, por exemplo, dados de geolocalização. Há um estudo muito interessante que mostra como que a partir, né, do rastreamento, da localização, através do telefone celular, eu consigo, por exemplo, através de... Eu vou focar, digamos assim, em um único ponto lá do celular e eu consigo dimensionar o caminho que aquela pessoa, por exemplo, percorreu, né, durante um período de tempo. Então, eu consigo saber, através da localização onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha. Então, é um dado que, sim, eu posso chegar a identificar uma pessoa. Entendi. Mas, vamos lá. Então, você estaria falando aqui que os dados seriam, então, localização, qual que seriam outros dados? CPF, identidade... Sim, nós temos os dados pessoais diretos, digamos assim, como, por exemplo, nome, né, RG, CPF, e-mail, né, dependendo se o e-mail tem o nome da pessoa, ele identifica aquela pessoa. Então, nós temos várias informações, né, que identificam a pessoa direta ou indiretamente. Por exemplo, eu posso ter, às vezes, dados de navegação, eu consigo ter o perfil, né, o IP do computador seria... IP, sim. Outra pergunta, quando a gente fala de lei de proteção de dados, a gente menciona se é pessoas física e pessoa jurídica, ou são ambas as Não, pessoas? A lei ela protege os dados pessoais das pessoas físicas, pessoas naturais, não de pessoas jurídicas. Entendi. Então, por isso você disse, quando fosse questão de e-mail, poderia ser um e-mail corporativo. Esse e-mail corporativo, então, não estaria protegido? Se ele não... aí vamos supor, eu tenho um e-mail corporativo, mas que ele não identifica uma pessoa, né? Porque se eu tenho um e-mail da corporação, por exemplo, de uma instituição, de uma empresa, e tem o nome da pessoa, aí ele vai ser um dado pessoal. Se ele identificar uma pessoa, ele vai ser. Vamos supor, porque normalmente o e-mail corporativo, ele vem @ e o nome da corporação, vamos dizer assim. Sim. Se quando é direcionado da empresa, vai vir contato, o nome da empresa. Sim, aí não seria um dado pessoal exato. Aí se fosse o nome da pessoa, Paulo, @ já seria um contato pessoal. Perfeito. Entendi. É bem interessante. O que mais você pode dizer que seria dados pessoais?
Tem mais alguma coisa que ficou faltando? Eu acho que, assim, a lei, ela deu esse conceito, que a gente diz que é um conceito bastante ampliado, né? É um conceito expansionista, justamente porque hoje, cada vez mais, né, nós vivemos numa sociedade informacional. Então, tudo que nós fazemos tem tratamento de dados pessoais, né? Então, nós, muitas vezes, fornecemos dados pessoais, né, na nossa interação com o mundo digital ou mesmo no mundo físico. Tanto que isso também é outro ponto importante de nós explicarmos aqui para os nossos, né, ouvintes, que nós temos, a lei ela protege dados pessoais tanto nos meios físicos quanto nos meios digitais. Então, mesmo um dado, uma anotação em um caderno, por exemplo, né, é um dado que é protegido pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados, assim como um dado armazenado, por exemplo, num arquivo digital. Então, a lei ela é bastante ampla, ela protege qualquer dado pessoal, não importa se em meio físico ou em meio digital, e também ela protege os dados tratados por qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu posso ter, e a lei ela conceitua como agentes de tratamento, que são as pessoas que tratam dados pessoais. É importante dizer que agentes de tratamento podem ser tanto pessoas naturais, pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas. Então, qualquer pessoa, todas as pessoas, teoricamente, têm obrigação de preservar os dados, ou não? Quem trata dados pessoais deve seguir, né, o regulamento da LGPD, porque justamente a lei veio para isso. Ela não veio, isso também é outro ponto muito importante, ela não veio para proibir o uso de dados pessoais, para obstaculizar esse uso, né, criar nenhum óbice para vedar, nada disso. Ela veio para regulamentar o uso dos dados pessoais. Mas então, quando a gente diz que quem deve preservar, a gente entende normalmente que deve ser grandes empresas, que têm acesso a grande número de dados, ou não. Qualquer pessoa que tem acesso a qualquer dado deve preservar esses dados. Sim, essa lei diz vou te dar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, um fotógrafo, que é uma pessoa física, ele não tem uma empresa, né? Ele trabalha como fotógrafo e ele tem lá informações como fotos, por exemplo, de clientes, telefone, nome, de repente dados de pagamento e etc. Ele é uma pessoa física, porque ele não tem uma empresa, mas ele trata dados pessoais. Ele precisa seguir a LGPD, ele precisa estar adequado à LGPD. A LGPD, ela traz algumas exceções e muitas pessoas, às vezes, confundem, achando que pessoas naturais não devem, né, se preocupar com a adequação, né, à LGPD. Mas, assim, o que precisa ficar claro é que a lei, ela excepciona, né, do cumprimento dos regulamentos da LGPD as pessoas naturais que tratam dados para fins particulares e não econômicos. Então, por exemplo, os dados que você tem de amigos seus no seu telefone, né, ou de repente dados que nós temos aí de familiares para contatos de emergência, tipo sanguíneo e etc., são dados que não estão dentro do escopo da LGPD, porque são dados particulares e para fins não econômicos. Então, o principal aí, que pelo menos é o meu entender, até para o pessoal ficar mais claro, para assimilar, tem que ter o viés econômico para ter essa proteção ou não? Sim, são dados para fins não particulares, né? Isso. E fins econômicos também. Tem que estar vinculado a um ou outro. São as duas questões, sim. Então, é somatório das duas, tem que ser as duas. Ou sim. Uma só? Sim, um exemplo, se eu tenho, por exemplo, se eu estou utilizando para fins particulares, mas econômicos, aí eu preciso. Então, também. Uma das duas. O somatório, tem que ter as duas condições para a lei excepcionar. Entendi. Né? Para estar dentro da exceção da lei. Quando a gente falou aqui de quais são os dados que são protegidos, esse rol que você citou aí, ele não é taxativo, é exemplificativo. Pode ter exatamente milhões de outras opções. Isso, porque justamente a gente não conseguiria, né, abarcar tudo que é dado pessoal, justamente porque é uma análise contextual, a depender do contexto. Às vezes, dentro de um determinado contexto, eu consigo ter informações complementares que somadas, que combinadas, podem levar à identificação de uma pessoa. Então, por isso que essa análise é muito do contexto. E hoje isso é muito fácil, né? Porque a gente tem, por exemplo, informações, às vezes, públicas ou tornadas públicas, né, pela própria pessoa, que se eu combinar, né, essas informações, eu consigo facilmente identificar quem é essa pessoa. Então, por isso que a lei trouxe esse rol como rol exemplificativo, né? Diferente, por exemplo, e aí esse é um ponto que é polêmico, eu defendo que é um rol taxativo,
quando a lei conceitua o que são dados sensíveis. Então, para mim, dados sensíveis, para mim e para outros profissionais, mas há profissionais que entendam de forma diferente, entendam que é um rol exemplificativo, em relação aos dados sensíveis. Então, a lei diz o que são dados sensíveis. Então, por exemplo, dados sobre orientação sexual, sobre raça, etnia, dados de saúde. Então, a lei diz que esses são dados sensíveis. Né? No meu entendimento, esse é um rol taxativo. Né? Eu entendo que a lei disse, por exemplo... E eles têm uma proteção a mais, vamos dizer assim? Ele tem. A lei se preocupou justamente por entender que esses dados eles podem trazer um risco maior, né, para as pessoas que são, como a lei chama, titulares de dados pessoais. Então, sim, tem um regime de proteção, né, mais rígido para esses dados. Seriam os dados mais sensíveis, então existe uma proteção, um plus na proteção da lei de proteção de dados. Um exemplo, a lei ela traz, a gente chama comumente de bases legais, mas são hipóteses que a lei traz que autorizariam o tratamento de dados pessoais. Então, para os dados pessoais comuns, digamos assim, nós temos lá no artigo 7º da lei um rol de hipóteses legais que autorizam o tratamento desses dados. No caso dos dados sensíveis, há um rol específico no artigo 11 da lei. Então, são as hipóteses que permitem o tratamento de dados sensíveis. Agora, vamos lá na questão, uma pergunta aqui. Como que fica a questão dos dados públicos? Existem informações que eram públicas, ou seja, e com essa lei foi tolhido esse direito dessas informações ou não? Em que sentido? Vamos supor, tem que ter a lei de proteção de dados, mas existe também a característica de alguns dados serem públicos, que eu posso ir em qualquer cartório, posso ir em qualquer lugar pedir o acesso a essas informações. E como que essas pessoas agora vão lidar com isso? Porque do mesmo jeito que esses dados são públicos, eu teria direito ao acesso a ele, existe a proteção de dados. Então parece que um vai de frente ao outro. Então existe um conflito. Como é que eles vão lidar com esse conflito? Eu acho informações? Que nem, por exemplo, quando o servidor público que ele tem disponível para quem quiser acessar, quanto ele ganha, por exemplo. É mais ou menos exato, isso. Essa informação e outras, né? Porque eu posso ir no cartório e solicitar várias informações sobre o imóvel. Então, quando eu solicito as informações sobre o imóvel, ele vai vir todos os dados da pessoa que é proprietária. Inclusive, na cadeia dominial, vai vir de todos os proprietários anteriores. Então, ou seja, uma coisa vai de encontro à outra. Ou seja, existe um confronto aí, porque eu estou protegendo o dado, mas ao mesmo tempo eu estou expondo os dados. É estranho, entendeu? Porque quando você acessa essas informações em cartório, tu pode ter certeza que você vai ter acesso a CPF, RG, às vezes for contrato mais novo e-mail, você vai ter acesso à localização, à moradia, ao quanto comprou, o quanto foi vendido o primeiro imóvel. Então você tem todo o histórico, você entendeu? Esses dados são públicos. Aí você fala, não, mas aí existe a lei de proteção de dados. Proteção de dados aqui, ali não. Esse confronto, exemplo, como ficaria? Eles são públicos, mas o cartório não deixa de ser o controlador também, aí no caso, né? Ele tem um mas são públicos. vazamento legal para justamente trabalhar com isso. A gente tem várias situações aí de análise da aplicação da LAI e da LGPD. Tá? Do meu ponto de vista, não há conflito entre as duas leis. Há um diálogo perfeito entre as duas leis. Por exemplo, as hipóteses onde eu tenho, à luz da LAI, né, a possibilidade de publicizar esses dados, porque a LAI ela já tem a proteção dos dados pessoais também. Né? Ela prevê essas situações onde são dados pessoais e, portanto, não podem ser publicizados. E ela prevê situações onde esses dados podem ser, sim, né, publicizados. Dentre as hipóteses que nós acabamos de falar, que a LGPD traz para o tratamento de dados pessoais, uma das hipóteses é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, o que antes eu podia fazer, né, com base na LAI, eu vou continuar podendo fazer mesmo com a vigência da LGPD, porque eu tenho a autorização para tratar esses dados justamente através da base legal chamada cumprimento de obrigação legal ou regulatória. E, além do cumprimento de obrigação legal regulatória, eu tenho outras hipóteses. Então, a LGPD, na verdade, ela até amplia as possibilidades de publicizar esses dados. Mas a lei também traz princípios. Dentre esses princípios, nós temos o princípio da necessidade, né? Ou seja, o princípio da minimização daqueles dados. Então, eu vou tratar dados que são necessários para eu atingir a minha finalidade. Porque todo tratamento tem que ter uma finalidade. Me corrija se eu estiver errado. Como a gente estava falando anteriormente aqui, eu sou extremamente leigo no assunto.
Mas o que eu estou percebendo é que essa lei ela parece ser vinculada apenas para segmento comercial. É uma forma de regulatório de questão comercial. Porque se você for ver a questão de proteção de fatos de dados, na própria justiça mesmo, quando faz as publicações, elas expõem alguns dados, entendeu? Então, ou seja, no caso do cartório vai expor dados. O que parece que eles quiseram fazer era proteger os dados para a frente comercial, para que as pessoas não utilizem aquilo como forma comercial, entendeu? Pelo menos é o que, ao primeiro momento, eu estou entendendo. Assim, eu acho que, na verdade, eu acho que ela tem vários reflexos. Um seria o comercial, ela reflete na relação de consumidor também, e inclusive trabalhista também. Então, mas social, político, na verdade, assim, hoje, né, como a gente estava falando anteriormente, a gente vive numa sociedade que é movida a dados. Então, tudo que a gente faz precisa de dados pessoais. Então, essa é uma das vertentes, digamos assim, da lei, esse uso econômico dos dados, digamos assim. O primeiro momento eu consegui visualizar isso, essa questão política também, eu concordo que pode ser utilizado, mas existe alguns fatores, vamos supor, questão públicas, que eu acho que não afetaria, né? Não está afetando. O que acontece? A gente, assim, precisa voltar um pouquinho. Nós já tínhamos, né, na nossa Constituição, a proteção do direito à privacidade. Então, lá, quando a gente começou a discutir a questão do direito à privacidade, a gente entendeu que era necessário proteger essa esfera mais íntima, né, de todos nós. Que a gente não queria expor, de repente, a nossa intimidade, a nossa privacidade para quem, né, a gente queria escolher, né, com quem que a gente ia interagir, com quem que a gente ia expor essa esfera mais íntima, digamos assim, da nossa vida. Com o advento, né, com o desenvolvimento da tecnologia, o que se percebeu? Que a gente não conseguiria garantir essa privacidade se a gente não garantisse a proteção dos dados pessoais também, né? Então, hoje, um dos fundamentos da lei é justamente a proteção do desenvolvimento da nossa personalidade. Então, se percebeu que a proteção dos dados pessoais, se a gente não garantir esse direito, a gente não consegue garantir outros direitos, outras liberdades, né? Então, por isso que um dos fundamentos da LGPD é justamente assim, o livre desenvolvimento da nossa personalidade. Então, a gente precisa interagir, a gente precisa, por exemplo, utilizar sites para consumir mesmo, né, produtos. A gente, principalmente com a pandemia, a gente teve uma aceleração muito grande dessa interação aí no mundo digital. Pessoas que antes tinham receio, por exemplo, de consumir, até o próprio trabalho, né, o teletrabalho, o trabalho remoto, que a legislação já previa, mas que isso não era praticado pelas empresas. Então, com a pandemia, a gente acabou acelerando muito essa transformação digital, digamos assim, da nossa sociedade. E tudo isso pressupõe tratamento de dados pessoais. Então, a gente percebe que tratar dados pessoais precisa ter regras. Então, a lei veio justamente para isso, para estabelecer algumas regras, alguns limites para esse tratamento, né? Eu acho que antes a gente vivia uma cultura, e lógico que ainda vive, isso é um processo, a gente está, acho que no início desse caminho, a gente via uma cultura de que as empresas, por exemplo, coletavam, né, solicitavam das pessoas dados pessoais em excesso, mesmo sem ter, talvez, uma finalidade para aquele momento, mas pensando numa possível utilização secundária, por exemplo, futura, né? Hoje, a lei veio para mudar essa cultura. Então, hoje a gente precisa coletar dados, tratar dados que são necessários para uma finalidade presente. Se no futuro eu tiver uma outra necessidade, precisar, por exemplo, tratar outros dados pessoais, no futuro, quando essa finalidade, né, for presente, eu vou solicitar esses dados e vou também ter que tratá-los de acordo com todos os parâmetros que a lei veio para estabelecer. E o objetivo é a proteção das pessoas, né, das pessoas que são titulares daqueles dados pessoais, em toda a sua esfera social, econômica e política. Eu até entendo, como eu tinha comentado contigo, várias pessoas acham que a lei é necessária, mas essas mesmas pessoas que acham dessa lei necessária são as pessoas que se expõem o dia todo em redes sociais. Então, ou seja, é meio estranho, né? A pessoa não quer que ninguém saiba a sua informação se ela mesma não expõe. Mas isso aí é do livre convencimento de cada um, né? Mas é uma coisa que me faz pensar, né? Refletir sobre a necessidade efetiva. É um direito novo, né? Na verdade, assim, a gente precisa, eu acho que ter essa consciência, todos nós que somos, né, titulares de dados pessoais, de como que esses nossos dados são importantes, como que esses dados têm valor e como que eles
se forem utilizados de forma indevida, podem nos afetar. Sim, mas a gente observa o seguinte, as grandes empresas que têm as grandes fontes de informação, eu não vejo que mudou nada, porque se você fizer uma pesquisa agora, pegar seu Google, fazer uma pesquisa agora sobre determinado produto, você pode ter certeza que a partir de amanhã você vai receber 500 ofertas daquele produto, porque eles analisam, eles pegam as informações que você tem e utilizam como forma comercial. Aí, como o Dr. Francisco mencionou aqui nos bastidores, que as pessoas assinam um termo qual que a pessoa clica numa caixinha lá que tem, sinaliza, ok, aceita, se você não aceitar, você não tem acesso às informações, então a pessoa aceita. E acaba que as grandes indústrias mesmo de informações, que coletam informações, continuam da mesma maneira. Essa lei talvez proíba as pequenas minorias que acessam pequenos dados, quantidade de dados. Mas as pessoas que efetivamente acessam o grande massa de dados não está sendo afetada. Porque, assim, é a minha percepção. Eu acho que aqui, sim, doutor, a lei por si só já é um pouco nova, né? 2020. Sim. Aí criou-se uma autarquia, que é a ANPD, que é como se fosse uma Anatel, só que da parte de proteção de dados também. É tudo muito meio recente, então eu acho que esse caminho, essa fiscalização vai aumentar daqui a próximo ano, daqui a uns 2, 3 anos. Então, mas eu até acredito que isso possa funcionar, mas eu acredito que essa lei, ela tem um direcionamento, entendeu? Ou seja, vai funcionar por pequenos nichos, mas não de maneira geral. Haja visto que as grandes empresas, muitas delas nem operam aqui. Não sou daqui, vamos supor o Google. Ah, tá, ok. Mas o Google não tem a sede principal deles, nem aqui no Brasil. Existe o Google Brasil, mas existe o Google que está nos Estados Unidos, existem outras empresas de pesquisa que coletam dados, que às vezes nem está aqui, está só coletando dados. Então esses dados estão sendo coletados e mandados para lá, então seja complicado. Até para você fiscalizar essas empresas, entendeu? Porque eu posso montar uma empresa, vamos supor, eu vou para... Vamos supor, Portugal, chego em Portugal, crio uma empresa de captação de dados que capta os dados do pessoal daqui. E eu faço de lá para as pessoas terem acesso e distribuição. Então, ou seja, eu consigo fazer essa dinâmica, entendeu? De captação de dados daqui e utilização da plataforma fora. Como é que o direito brasileiro vai atingir essa pessoa lá? Não vai. É uma questão interessante que você colocou. Mas, assim, a LGPD, ela justamente tem um escopo extraterritorial. Então, ou seja, não importa aonde a empresa, né, que está tratando dados pessoais tem sede, aonde a empresa vai armazenar esses dados pessoais, mas se os dados foram coletados no Brasil, a LGPD se aplica. Lógico que tem todo... Aí é questão de direito. Como que você vai aplicar o direito brasileiro em outro país, né? Mas aí entra a discussão do direito internacional também. Isso, mas aí é o seguinte, a pessoa que tem uma empresa dessa de captação de dados, a primeira coisa que ela vai analisar é se tem reciprocidade com o país. Ele vai para o país que não tem reciprocidade com o Brasil. Então, para não ter nenhum tipo de chance de ser analisada a lei brasileira, entendeu? É isso que eu estou dizendo, que essa questão da lei, ok, é nova, vai ter que ter os seus ajustes, mas ela vai atingir as menores empresas, as grandes empresas, grandes multinacionais, as que captam o maior número de informações, eu acredito que não vai atingir. Não, a gente tem visto isso muito no ambiente da União Europeia, né? Então, assim, tem tido, inclusive, assim, uma pessoa, Max Schrems, ele é dono ele tem uma organização, a NOIB, e ele fez algumas reclamações para autoridades supervisoras, o que foi, inclusive, já julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e invalidou protocolos que permitiam transferências internacionais entre a União Europeia e os Estados Unidos. Justamente por isso, por entender que... E aí é uma outra questão. Lá nos Estados Unidos, você tem toda essa preocupação com o terrorismo, né? Então tem uma vigilância. E o que o Max Schrems colocou na reclamação dele? De que não havia uma segurança, porque essa é uma questão bem interessante. Assim, eu não posso ter, né, uma lei que proteja os dados dentro, por exemplo, do Brasil, e quando esse dado vai para outro país, ele perde a proteção. Porque aí eu não teria, né, não conseguiria proteger de forma eficaz o titular desses dados. Então, é por isso que tem toda essa preocupação com a transferência internacional desses dados. Então, esses dados, por exemplo, e isso é um caminho que a gente vai percorrer, né? Nós estamos no início. Aqui no Brasil, esse é um direito novo, né? Mas esse é um direito que já existe em outros países há décadas. Então, por exemplo, na União Europeia, nós temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR,
que serviu de inspiração para o legislador brasileiro, e antes do GDPR a gente tinha a Diretiva 95/46. Né? E nós temos, por exemplo, as primeiras leis de proteção de dados da década de 70, por exemplo, na Alemanha. Né? Então, esse é um direito já consolidado, mas que ainda assim, né, ele tem todos os seus desafios, né, para o próprio judiciário e etc. Né? O direito internacional por si só já é complicado, né? Sim, a própria questão da tecnologia, porque à medida que a tecnologia avança, né, e eu tenho aí novos desafios, eu preciso pensar, né, a questão da privacidade, dos dados pessoais e esse desenvolvimento tecnológico. Então, tanto que um dos fundamentos da lei também é justamente o desenvolvimento, a inovação. A lei não veio para proibir nada, mas a gente precisa pensar a privacidade, pensar a proteção dos dados pessoais também nesse contexto de um desenvolvimento tecnológico cada vez maior. Né? Então, agora, por exemplo, a gente tem inteligência artificial. Né? A gente está discutindo agora a necessidade de marco regulatório da inteligência artificial para o nosso país. Então, assim, são vários desafios que são comuns do nosso tempo, né? De uma sociedade cada vez mais informacional, de uma sociedade cada vez mais digital. Né? E lógico que cada vez mais digital, cada vez mais há uma capacidade maior de processamento, de tratamento de dados, né? Mas vai ter mais uma necessidade de informação, porque todos esses bancos são feitos através, até mesmo a inteligência artificial, ela tem uma base de dados, né? Que são as informações reais. Sim, exatamente. É a importância da lei. E a preocupação, né, com um tratamento talvez com viés discriminatório, que é essa maior preocupação, né, a opacidade. Tanto que um dos direitos que estão assegurados na LGPD é a revisão, né, das decisões tomadas unicamente com base de forma automatizada, né, decisões unicamente automatizadas. Então, a lei prevê o direito ao titular de dados de uma revisão dessas decisões. Então, são desafios, né, que a gente percebe e essa é uma preocupação, né, muito grande que a gente precisa ter, porque a gente começa a perceber como que nós estamos suscetíveis a um tratamento, por exemplo, indevido dos nossos dados, né, com talvez um prejuízo. Para a gente, o exemplo, se eu tenho dados que estão incorretos ou que estão desatualizados, por exemplo, incompletos, enfim, eu posso ter talvez uma análise de crédito que negue, né, por exemplo, o crédito para uma pessoa com base num tratamento de dados que não está completo, por exemplo. A lei prevê esse direito também, né, da correção de dados que estão desatualizados, que estão incompletos. Um dos princípios da lei é a qualidade dos dados. Então, quem trata dados pessoais tem que se preocupar se esses dados estão corretos, estão atualizados, para que eu não tenha, por exemplo, a partir de um tratamento de dados pessoais, uma consequência negativa, por exemplo, para o titular desses dados. Então, a gente percebe como que no nosso dia a dia tudo depende de tratamento de dados pessoais e como que nós podemos sofrer consequências, né, de um tratamento indevido, consequências negativas. O que seria um tratamento indevido de dados pessoais? Por exemplo, eu posso ter um tratamento onde eu tenho dados incorretos que vão gerar, de repente, uma negativa, né, de um direito, por exemplo, uma negativa de um crédito para o titular de dados. Eu posso ter, de repente, tratamentos de dados onde eu trato dados em excesso, né, dados que não são necessários, digamos assim, para aquela finalidade. E aí, a partir desse tratamento de dados em excesso, eu posso, talvez, ter um tratamento discriminatório. Você pode explicar para o pessoal o que seriam esses dados em excesso? Porque você está falando assim, mas tem muitas pessoas que vamos provavelmente não estão entendendo. Digamos que eu estou num processo seletivo, eu estou recrutando, por exemplo, funcionários para uma empresa. Eu preciso saber onde a pessoa mora nesse primeiro momento? Não, depois sim, se a pessoa for contratada, etc., eu preciso saber se a pessoa tem filhos, quantos filhos ela tem. Mas por que você precisava saber de onde mora, a localização? Qual é o efeito disso? Não tem, para aquele primeiro momento, eu preciso saber se aquela pessoa está qualificada para a vaga que eu tenho. E então, a gente não é informação para qualificar a condição dele, né? Vamos supor, nesse primeiro momento eu preciso saber se ela está preparada, com a experiência, com a qualificação para aquele cargo, mas eu não preciso saber, por exemplo, o endereço da pessoa. Né? Então a gente sabe que tem empresas com... Mas você acha que o empresário não pode... Olha, desculpa, mas não é polêmica não, mas eu estou pensando aqui como empresário. Mas tu acha que o empresário não tem direito de saber onde a pessoa mora, porque pode facilitar até mesmo o acesso dessa pessoa à empresa, para não ter um desgaste muito grande? A gente está falando aqui
Porque existem cidades, você pega São Paulo, uma pessoa para atravessar a cidade toda vai gastar 2, 3 horas. Isso vai gerar um desgaste para ele, tanto físico quanto emocional, até chegar no trabalho. Isso vai afetar diretamente no rendimento. Então, a meu ver, como empresário, e isso é uma informação que tem uma grande validade para mim. E por que não poderia ser utilizado? Justamente por isso, porque nesse primeiro momento, o que deveria estar sendo analisado, essa pessoa está qualificada para aquela vaga que está sendo ofertada. E não onde ela... Porque o que acontece, pensa bem, a partir do dado pessoal dessa pessoa, né, ou seja, dado de onde ela mora, da residência dela, ela pode, talvez, ter uma negativa para aquele emprego, entende? Que pode... A partir de uma inferência, ou seja, ela mora distante, ela vai estar... coisa preconceituosa, ele mora na favela, tal. Aí a pessoa fala assim, eu não vou contratar por causa... Eu entendo. Um exemplo, exatamente mas isso. Essa mesma informação, ela pode ser utilizada por mal, mas ela pode ser utilizada por bem. Até para a questão de... Porque é o seguinte, eu como empresário, eu tenho uma pessoa que mora a 5 quilômetros, o outro mora a 30 quilômetros. Ok? Então, eu vou dar preferência para quem esses dois têm a mesma qualificação. Isso, para mim, pode ser um divisor, porque eu vou pegar uma pessoa que vai ter o menor desgaste e tem uma possibilidade de dar certo. Até porque, quando um empresário contrata um funcionário, ele está admitido, mas ele também tem que ser admitido. Então, ou seja, o funcionário também tem que gostar daquilo. Porque às vezes a pessoa aceita o emprego no primeiro momento, só que quando ele começa com aquela atividade de transporte, de translado até o trabalho, ele fala, não, está muito cansativo, eu não vou mais. Aí a pessoa que poderia estar sendo bem aproveitada por morar próximo, não está sendo aproveitada por causa dessa informação, entendeu? Então, ou seja, eu acredito que possa ter, tem os dois momentos, eu tenho essa percepção também, que a pessoa mora na favela, eu não vou contratar porque mora na favela, aí mora na favela já tem aquele estigma de pode ser marginal, entendeu? Então, ou seja, existe essa possibilidade, mas também tem uma característica da empresa, entendeu? O que essa informação pode prejudicar a empresa, ou a falta dela, melhor dizendo, entendeu? A minha percepção, eu não sei se fiz entender, mas... Não, entendi. Esse é um exemplo onde o tratamento de dados pessoais, que para aquela contratação, digamos, porque assim, a lei ela trabalha com finalidades. Então, qual é a finalidade daquela entrevista, digamos assim? É ver a qualificação da pessoa. Essas informações, como você exemplificou, podem ser relevantes, né, mas são secundárias e também podem, e acaba acontecendo isso na prática, levar a uma discriminação. Né? E a lei vem justamente, um dos princípios da lei é o tratamento de dados não discriminatórios. Né? Então, a gente sabe que muitas vezes dados como esse que a gente acabou de exemplificar, onde a pessoa mora, ou se a pessoa tem filhos e etc. Pode levar a um tratamento discriminatório e ter uma negativa na vaga. Não é a informação que é discriminatória, é a pessoa que é discriminatória. Não, porque é o tratamento que vai ser dado. Isso, não, né? Mas é essa pessoa que tem esse viés, entendeu? Porque não é o dado não está... Não, exatamente, sim. O tratamento que está sendo feito, né, a partir daquela informação, pode levar a uma discriminação em relação a ela não ser, por exemplo, escolhida para aquela vaga. Então, mas a meu ver, aquela coisa, a gente pode até estar falando a mesma coisa e olhando de maneira diferente. Mas... A gente vê muito isso acontecer com redes de supermercados, né? Se eu for analisar, no final do expediente, aí, muitas pessoas vão de bicicleta ou até mesmo andando para casa. Isso é muito comum, né? Mas a minha pergunta é, o que acontece? O que pode acontecer com a empresa que faz isso? Não me contratou porque eu moro em tal lugar. O que acontece, afinal, com essa empresa? A primeira coisa é como comprovar isso, né? Sim, esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? Porque se comprovar, aí você, por exemplo, tem comprovando, você vai ter um tratamento que descumpriu o LGPD, porque, ou seja, você usou dados pessoais, por exemplo, para um tratamento discriminatório. Sim. Ou você tratou dados em excesso, que não tinham finalidade, né? Não eram necessários para atingir aquela finalidade. Né? Hoje, por exemplo, no site da ANPD, você tem lá a opção de você fazer uma denúncia. Né? Ou seja, você tomou conhecimento, por exemplo, de que a determinada empresa tratou dados, né, de forma inadequada, né, descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, existe essa opção de fazer essa denúncia e também enquanto titular de dados, ou seja, aí eu já vou fazer uma denúncia enquanto titular de que eu tive, por exemplo, e aí a lei ela coloca a seguinte situação:
existem direitos a serem exercidos pelo titular. Então, ele vai primeiro se dirigir, por exemplo, para aquela empresa que tratou dados dele, o agente de tratamento, né? A gente falou que a gente pode ser tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, mas vamos colocar aqui como sendo uma empresa. Então, ele vai e exerce um direito dele que está lá assegurado no artigo 18 da lei. E se a empresa não responde, né, aquele direito, ele pode ir denunciar, né, aquele agente de tratamento para a autoridade. Entendeu? A gente sabe que nós não temos ainda, isso deve acontecer, aí eu acho que no início de 2023, a publicação do regulamento que vai tratar da dosimetria da pena. Né? Então, nesse primeiro momento, não há ainda aplicação de pena pela autoridade, não há sanção, né, pela autoridade, que são várias as sanções que estão previstas lá na lei, não apenas a pecuniária. Mas não há, nesse primeiro momento, o objetivo, o presidente da autoridade já se manifestou algumas vezes nesse sentido, de que o primeiro objetivo é de educar a sociedade, justamente porque a gente está diante de um direito novo. Mas, obviamente, vai chegar um momento que vamos ter aí a primeira sanção, né, aplicada pela autoridade. Então, a gente sabe que também tem muita empresa que está esperando, né, para poder se adequar. Né? Isso é fato. Então, eu acredito que em 2023 a gente deva ter aí as primeiras sanções aplicadas pela autoridade e muita empresa, a gente sabe também, infelizmente, né, o Brasil às vezes é assim, precisa... Eu acredito que, como a gente está colocando aqui, a gente está colocando com dados sensíveis. A gente está partindo do mecanismo mais leve, das informações mais leves. Por isso que dá essa sensação e muito questionamento sobre a questão do pensamento, da finalidade, se realmente é necessário, se não é necessário, se vai ajudar, se vai prejudicar. Agora, eu acredito que, a partir do momento que a gente falar desses dados mais sensíveis, eu acho que as pessoas já vão conseguir identificar a necessidade de maneira mais ampla. Porque, de fato, mesmo você tendo acesso e trabalhando com isso, você deve perceber que chegam uns pontos que realmente a gente analisa. Será que é necessário? Será que não é necessário? Será que está indo parece que está extrapolando um pouco da necessidade, entendeu? Sim. Não seria uma coisa que eu acredito que apenas o bom senso já conseguiria suprir, né, essa necessidade. Não precisaria de uma legislação para complementar. Mas vamos lá. O que seria esses direitos essenciais? O que seriam esses dados sensíveis, desculpa, que você menciona? Então, eles estão lá conceituados pela própria lei. O artigo 5º da lei é como se fosse um glossário, então traz vários conceitos. E dentre esses conceitos, nós temos o conceito de dado pessoal sensível. São dados, por exemplo, sobre orientação sexual, sobre raça, etnia, dados de saúde, dados biométricos. Então, são dados sensíveis, dados que requerem um cuidado maior, uma camada extra de proteção. Vamos trabalhar em cima dos dados aqui. Agora, eu acho que agora vai ter consenso. Agora vai ter consenso. Porque nesse primeiro momento aqui, vou ser sincero que eu fiquei um pouco meio defensivo. Mas eu acredito que agora, nesse momento, a gente vamos alinhar os pensamentos. Eu acredito, né? Questão de dados médicos. O que vocês dizem? Não, eu dou um exemplo de dado sensível, a doutora pode até concordar. Por exemplo, eu falo um processo que eu tive pessoal meu. Um determinado empregado de uma empresa, ele descobriu que era portador do vírus HIV. E, por exemplo, essa empresa ela teria que ter muito cuidado com esse empregado, o atestado, algo do tipo, onde ela vai armazenar para que os outros empregados não tenham acesso. Porque a partir daí pode surgir uma discriminação contra aquela pessoa. Então, acho que a lei, justamente, por que ela separa os dados sensíveis? Sim, mas é por isso que eu digo, aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, agora parece que vai fazer bem mais sentido para eles do que na matéria anterior que a gente estava mencionando. Porque aquilo ali fica muito naquele sentido. Não, peraí, tá indo muito, tá demais, sabe? Tipo assim, parece que está extrapolando. Agora parece que a lei parece que faz sentido, entendeu? Quando tu fala assim, não, pô, peraí, o cara tem HIV, essa informação é uma informação bem Sim, são dados que, por exemplo, como você mencionou também anteriormente, muitas pessoas acabam expondo na rede social informações, né, do dia a dia, enfim, o que gostam, né, o que estão comendo, onde estão viajando, etc. Agora, dados, por exemplo, de saúde, como uma situação dessa, que foi exemplificada aqui, a gente não sai contando para todo mundo. Né? Então, a gente preserva mais. Então, tem aquela própria questão que a gente colocou, como que às vezes para garantir, né, essa esfera mais íntima, a gente precisa proteger dados pessoais, porque sem a proteção de dados pessoais, a gente não tem outras proteções, digamos assim, né, e a gente pode sofrer consequências muito ruins.
né? Então, se esse dado, por exemplo, é tratado de uma forma inadequada. O que seria uma forma inadequada? A empresa, por exemplo, que recebe uma informação dessa, ela precisa saber quem vai ter acesso a essa informação. Vai ficar disponível para todos os funcionários da empresa ou não? Né? Que proteção que vai ser dado. E aí a lei ela traz essa questão da segurança, né? Tanto no aspecto técnico quanto no aspecto administrativo. Então a empresa tem que ter políticas, né? Para tratar. Você está dizendo aqui só empresa, mas eu percebo que isso vem desde a origem, né? Desde quando a pessoa realizou esse exame. Sim, lá no laboratório. Sim. Salvo engano, me passou uma reportagem que eles estavam criando um mecanismo para que as pessoas não se exponham quando vai fazer teste, quando vai fazer esses tratamentos, porque levava a pessoa a se sentir mal por estar indo naquele lugar, porque todo mundo que chegava tinha uma placa lá, assim, HIV, então, ou seja, a pessoa está entrando lá, está entrando para quê? Acabava Sim. que a própria situação por si só já colocava a pessoa em uma situação degradante, entendeu? Mas aí, por isso que eu digo a importância da lei. Não, mas agora. Gente, eu não tô brincando. Eu não tô falando que a lei não tem importância, gente. Eu tô apenas. Porque é o seguinte, eu tenho certeza que muitas pessoas estão questionando. As pessoas vão questionar. O Abner tá rindo porque ele está questionando. É porque realmente, quando você fala nesse sentido, questão de saúde, essas informações assim, realmente. Até questões escolares. Até corriqueira, por exemplo, o contra-cheque do empregado, que paga a pensão alimentícia. Se a empresa deixar em cima da mesa do RH, alguém chega e fala, olha lá, o cara não paga o valor pro filho dele. Ou mesmo a transparência, eu preciso saber a remuneração daquela pessoa, mas eu não saber se ele tem pensão alimentícia, se ele tem empréstimo, etc. Então, ou seja, essa questão, né, da necessidade, eu preciso, né, publicizar essa informação, mas preciso publicizar tudo? Não. Então, a lei ela veio para dar para normatizar, digamos assim, o tratamento desses dados. Porque antes da lei, a gente... além disso, acho que além disso tudo, passa por uma questão de nós, enquanto titulares, termos uma dimensão da importância disso. Para a gente também tomar alguns cuidados. Porque muitas vezes, como você colocou, a gente mesmo expõe em redes sociais ou não tem cuidado no dia a dia, às vezes está falando de um assunto delicado e não percebe que tem outras pessoas perto que podem estar ouvindo essa informação. Acho que essa semana teve uma situação interessante com o Arthur Lira. Ele atendeu um telefone durante a votação e, como o telefone não estava muito próximo do ouvido dele, um fotógrafo, né, tirou uma foto e conseguiu ver com quem ele estava falando. Então, são cuidados que muitas vezes as pessoas públicas, principalmente espaços públicos... O que ele estava falando? Depois procura lá, acho que foi o antagonista que tirou essa foto. E então, assim, são cuidados que a gente precisa também ter a partir do momento que a gente, principalmente pessoas públicas e espaços públicos, né? Porque são alvo da curiosidade de outras pessoas. Então, assim, a gente tem... Eu até vi um post do Fabrício da Mota Alves, que ele é conselheiro também do CNPD, indicado pelo Senado, onde ele traz esse exemplo, né? E dá a necessidade desses cuidados. Por exemplo, película de privacidade. O meu telefone tem essa película, né? Que já protege um pouquinho, né? Do olhar dos curiosos, digamos assim. Então, são cuidados que a gente precisa ter a partir do momento que a gente entende, né, que a gente precisa se proteger, de certa forma. Então, todos esses cuidados, até mesmo com senhas, né, ter uma senha que não seja tão fácil, tão óbvia, ativar esse duplo fator de autenticação, quando ele existe, que ele dá uma segurança maior para a gente. Então, às vezes, na empresa, a gente sai da nossa mesa, bloquear, né, o nosso computador, ter uma senha no nosso telefone. Então, são todos esses cuidados, porque, por exemplo, nosso telefone tem uma série de dados pessoais, não é isso? Todo mundo tem fotos, tem aplicativo de banco, tudo dentro da nossa vida toda. Vamos lá, voltando aqui. Os dados sensíveis que vocês mencionam, então vamos lá, saúde, o que mais? Seria? Orientação sexual, dados biométricos, questões de raça, de... Então, às vezes, a partir de um dado pessoal que não é sensível, eu posso inferir um dado sensível. Então, tem situações, por exemplo, assim, principalmente nos Estados Unidos, onde você tem bairros que são, às vezes, eminentemente de população negra, por exemplo. Então, tem a partir de um endereço, às vezes, eu consigo inferir um dado, né, de raça, por exemplo, daquela pessoa. Então, a lei tem essa preocupação também. Se eu não tenho um dado sensível, mas eu tenho um dado pessoal comum, digamos assim, mas eu posso inferir um dado sensível, eu também preciso dar uma proteção maior para esse dado, né? Então, a lei traz
o princípio da proteção para todos os dados. Hoje, eu estou pensando aqui, a importância dessa lei frente até à situação política atual, né? Às vezes, porque tem um certo posicionamento, uma certa rivalidade, vamos dizer assim, sem entrar em questão política, mas que às vezes eu sou dono da empresa, eu sabendo a orientação política dessa outra pessoa, eu não contrato ela por causa dessa orientação política. Filiação a sindicato, a partido político, Exato. Tudo isso está dentro também do escopo de dados pessoais sensíveis. É o que eu imaginei Então, na situação atual do Brasil, isso é importante. Sim. Na verdade, a lei, não aqui no Brasil, mas lá fora, ganhou destaque justamente por uma questão política, né? Que foi a questão da eleição nos Estados Unidos. Tem o documentário lá, Privacidade Hackeada, né, na Netflix, onde trata muito dessa questão, do tratamento de dados. Você conseguiu montar um perfil, né? Foi possível montar um perfil daquelas pessoas e direcionar conteúdo. Sim. E aí, por isso que a gente percebe que a questão da proteção de dados, além dessa dimensão individual, ela tem uma dimensão coletiva. E ela é fundamental numa sociedade democrática. Se eu não protejo dados pessoais, eu posso colocar em risco, inclusive, a própria democracia. Como nesse exemplo, onde eu posso influenciar o resultado de uma eleição presidencial, por exemplo. Né? Mas a gente fica pensando aqui, né, sobre essa situação. O próprio IBGE já fazia as pesquisas, né, sobre isso, para tentar demarcar como que seria a orientação das pessoas, porque tinha uma série de perguntas que eles faziam, né? Mas aí a pesquisa, ela depois são dados que são anonimizados, né? Então não consigo identificar, né, individualmente depois as pessoas. Mas né? aí você consegue pela localização, né? Porque eles colocam por bairro, em tal bairro a tendência é essa. Aí você já consegue saber a maneira que as pessoas pensam, o que elas necessitam, o que elas querem, então você consegue ter um discurso direcionado para a questão política. Mas aí não é individual, porque o problema é quando eu faço aquele microdirecionamento, porque às vezes eu trabalho, por exemplo, com medo daquela pessoa, foi isso que aconteceu, né? É bem interessante esse documentário. No caso dos Estados Unidos foi individualizado? Foi microdireção. Então, por exemplo, aparecia lá, de repente as pessoas, eles trabalhavam, porque como eles tinham todos os dados das pessoas, eles sabiam exatamente, por exemplo, o maior medo daquela pessoa. Então, eles direcionavam o conteúdo para atingir emocionalmente aquela pessoa. Então, eles já geravam conteúdo online para... Sim, e trabalhando com a emoção, né? Então, esse é o ponto. Ou seja, as pessoas ficavam extremamente vulneráveis, né? E por isso que a gente diz que informação é poder, né? Então, por isso que quem detém muita informação sobre nós, consequentemente, terá o quê? Muito poder. Poderá nos manipular, poderá nos influenciar. E aí vem a própria questão da nossa autonomia. Por isso que a gente fala que a proteção dos dados garante a nossa liberdade. Porque se alguém tem muita informação sobre nós, ela pode nos manipular. Né? Então, eu preciso saber... Acho que um ponto muito importante que a gente ainda não colocou aqui é a questão da autodeterminação informativa. Então, eu preciso ter controle sobre o fluxo dos meus dados. Aí nós voltamos para a mesma dinâmica. Essa lei, ela pode proteger contra hospitais, contra no cenário mais local, mais pontuais, mas não de maneira geral, questão informativa. Você não vai conseguir tirar o acesso às informações do Google da vida. Eles vão continuar tendo acesso, então vocês vão continuar tendo direcionamento. Então, se eles quiserem passar essa informação para outras pessoas, infelizmente, eles vão passar. Dificilmente essa lei vai conseguir fiscalizar eles, entendeu? Mas, olha, no ambiente da União Europeia, a gente tem todas essas big techs sendo multadas e, assim, se falava muito nisso, né? Não vai conseguir mudar, por exemplo, o comportamento. Mas isso tem acontecido, né? Elas têm se adequado cada vez mais, porque é uma questão, às vezes, do próprio mercado. Então, o próprio mercado vai regular. Daqui a pouco, cada vez mais que nós tivermos titulares de dados, né, conscientes dos seus direitos, eles não vão, por exemplo, consumir numa empresa que não proteja, que não respeite os dados pessoais dele. Então, esse é um caminho que a gente está muito no início, sem dúvida. Né? Muitas pessoas nunca ouviram falar da lei. Né? Ou ouviram falar, mas não sabem direito o que a lei dispõe, que direitos que ela garante aos titulares. Mas, à medida que a gente caminhe para uma conscientização cada vez maior da população sobre os seus direitos, a gente vai começar a ter o próprio mercado regulando. As pessoas não vão consumir empresas, por exemplo, que não têm cuidado, que, de repente, os dados são, aí, como a gente fala popularmente, vazados. Né? Então, assim, isso vai forçar com que as empresas busquem estarem aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados.
Empresas pequenas, por exemplo, que prestem serviço para empresas maiores, que podem achar no primeiro momento que são pequenas e não precisam talvez investir nisso, daqui a pouco não vão ser contratadas, porque as empresas maiores não vão contratar empresas que não estão adequadas, porque elas vão atrair para elas uma responsabilidade de um tratamento inadequado. Né? Eu acho que isso ficou claro na relação de franqueado e franqueador também, fica bem claro isso. Né? Normalmente, por exemplo, grandes companhias... Hoje eu fico observando o sistema financeiro, as empresas, instituições, todos os bancos hoje, quando eles fazem um contrato com qualquer outra empresa, esse correspondente bancário, todos eles vêm com a lei de proteção de dados. Inclusive o Banco Central impôs isso. Sim. Então, ou seja, existe um mecanismo, eu percebo que existe, vamos dizer assim, estão cercando, né? Estão Sim. aparecendo. A gente percebe ainda alguns equívocos, assim, por exemplo, muitas empresas utilizam a base, a gente falou ainda agora das hipóteses autorizadoras para o tratamento de dados pessoais, uma dessas hipóteses é o consentimento. Só que o consentimento, ele tem requisitos. Muitas empresas acabam optando pelo consentimento, achando que ele é mais fácil, digamos assim, e que dá o poder, né, para o titular de dados consentir ou não, mas o consentimento, ele tem requisitos. Um exemplo, se eu tenho um titular que está me dando o consentimento dele para determinado tratamento de dados, eu preciso, enquanto agente de tratamento, garantir que eu dei todas as informações para ele. Ou seja, o consentimento, ele só será válido se ele for informado. Então, antes da pessoa dar o consentimento, ela tem que ter todas as informações sobre que dados dela que vão ser tratados, para que finalidade. Eu tenho que garantir que esse consentimento, ele não é um consentimento forçado, né? E que ele, principalmente, ele é granularizado. Então, aquele consentimento geral, né, que tem vários tratamentos de dados e no final você bota lá concordo, ele é inválido, ele é nulo à luz da lei. Eu entendo, mas qual o cuidado eu tenho que ter com os dados das pessoas? Vamos supor que eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma empresa e você faz captação de clientes nas redes sociais, normalmente você capta e-mail, telefone e o nome da pessoa, ok? Então, esses 3 dados são os 3 dados básicos. Você vai receber isso aos milhares. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Porque quando a gente vai advogar ou vai pegar alguns clientes que têm um banco de dados grande, é isso que a gente percebe, que todo dia chega uma série de informações, todo dia eles estão absorvendo. Então, ou seja, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel como responsável pelos dados dessas pessoas? Vou pegar, vou utilizar esses dados de acordo com o direcionamento que chegou, eu direciono para as pessoas, a pessoa do comercial vai oferir o destino lá, eu não sei qual, mas depois, acabou, a gente já tentou fazer o negócio, fez o negócio, cancelou, não deu certo, eu posso fazer o que com isso? Eu tenho que rasgar, tacar fogo, eu tenho que devolver, o que eu faço, como é que eu comprovo isso, que eu estou dando um direcionamento correto para os dados que me foram confiados? A lei traz, assim, algumas questões, vamos lá, básicas, assim. Primeiro, eu tenho que observar os princípios, né? Dentre os princípios, a gente já falou muito do princípio da necessidade. Então, devo tratar aqueles dados que são necessários para uma finalidade. Primeiro, eu vou ter uma finalidade, certo? Por que eu estou tratando? O que eu quero conseguir com o tratamento daqueles dados? Esses dados, normalmente, eles chegam com uma maneira de captação. Você captou aqueles dados, esses dados chegou, você vai utilizar ele. Eu posso manter esses dados, o banco de dados, ad eterno ou não? Tem um prazo? Aí, pois é, vamos lá. Então, eu preciso existe um ciclo de vida, né, dos dados, e então vou manter aqueles dados, eu tenho que ter alguma finalidade. Se eu já atingir a finalidade pretendida, eu preciso descartar esses dados. Mas algumas situações eu tenho uma lei, por exemplo, que me obriga a manter esse dado por mais um tempo. Questões, por exemplo, no contexto laboral. Vamos colocar aqui um exemplo aqui simples, que eu acho muito bacana, que eu acho que é uma das instituições que mais capta cliente. Setor de empréstimos consignados, essas linhas de crédito. Eles captam o cliente e esse cliente fica no banco de dados. Haja vista que hoje ele é cliente, você fez o negócio com ele, mas daqui 1 ano ele pode novamente recuperar a margem, eu posso fazer um novo negócio. Daqui 6 meses, daqui 6 anos, vamos supor, eu posso fazer um novo negócio. Então eu tenho esse banco, essas informações como um banco de dados para negócios futuros. Eu negocio hoje, negocio amanhã, ad eterno, vamos dizer. A gente tem que analisar muito assim. Primeiro, lembra que a gente comentou que todo o tratamento de dados tem que estar enquadrado numa hipótese autorizadora. Eu preciso observar princípios, eu preciso garantir direitos, eu preciso ter uma hipótese autorizadora para o tratamento daqueles dados pessoais.
Se eu não conseguir enquadrar aquele tratamento em nenhuma das hipóteses que a lei me traz, eu não posso tratar aquele dado pessoal. Então, vamos supor, se eu tenho uma relação prévia com uma empresa, eu posso utilizar, para exemplificar aqui, a base legal do legítimo interesse. Tá? Então, existe uma base do legítimo interesse que não autoriza o tratamento de dados sensíveis. O legítimo interesse eu só posso utilizar para tratamento de dados comuns, digamos assim. Mas eu tenho alguns requisitos para utilizar o legítimo interesse. Primeiro, eu preciso ter um equilíbrio. Se o legítimo interesse do agente de tratamento, por exemplo, ou de terceiro, ele está equilibrado em relação a direitos e liberdades fundamentais do titular de dados, né? Eu preciso garantir transparência. Eu preciso garantir, por exemplo, que a proteção desses dados, eu preciso garantir, e aí há um reforço no sentido do princípio da necessidade. Então, tem uma série de questões. E, principalmente, eu preciso garantir o direito de oposição também, né, do titular desses dados. Então, a gente tem, por exemplo, às vezes, aqueles e-mails que a gente recebe, tem que ter lá a opção de opt-out. Eu tenho a opção de não querer mais receber aqueles e-mails, né, por exemplo. Então, são todos esses cuidados que precisam existir, né? Principalmente, eu sempre dou exemplo assim, digamos que você, por exemplo, consome muita pizza, né? Então, aí você recebe, por exemplo, e-mails que tem promoção e etc e tal. Ok, mas digamos se você receber 20 e-mails por dia, ou seja, tem um limite, né? Senão começa a não ter um equilíbrio entre o legítimo interesse, digamos, do agente de tratamento, né? E as liberdades e direitos fundamentais daquele titular. Começa a ser inoportuno, né? Um excesso. Então, a gente tem que ter sempre esse equilíbrio. E aí, voltando, por exemplo, aqui da pizza, vamos supor, eu consumo pizza, ok, então é normal, é esperado que eu receba lá algum e-mail de promoção daquela pizzaria. Mas eu não vou jamais esperar que, por eu consumir pizza, aquela pizzaria compartilhou meus dados com uma clínica de emagrecimento, por exemplo. Entendeu? Esse compartilhamento de dados, então, é proibido. Porque existia até venda, né, de dados. Sim. E aí é uma questão importante, porque muitas pessoas compravam bases de dados, né? Então, hoje, isso não é mais possível, porque como é que eu vou enquadrar a compra de... Que base legal, né? Que hipótese autorizadora da lei eu vou enquadrar a compra de dados pessoais? Não tenho essa hipótese. Então, o que muitas empresas fazem, por exemplo, elas mandam e-mails, né, para aquela base que ela tem, pedindo consentimento, digamos assim. Então, para quem consentiu, ela vai manter dentro daquela base de dados dela. Quem não deu consentimento, ela vai excluir, né? Mas, assim, isso aconteceu muito com muitas empresas, porque antes isso era uma prática relativamente comum, né? Mas que hoje, à luz da lei, eu não posso ter compra de base de dados. Eu preciso enquadrar todo o tratamento em uma das hipóteses autorizadoras da lei. Né? Então, essa questão de venda de base de dados, eu preciso... Então, se você for, por exemplo, necessitar comprovar a origem desses dados, você não vai conseguir, né? Adequar a sua base de dados à LGPD se ela partiu de uma compra. Você vai ter que ter uma hipótese. Então, por exemplo, pode ser o legítimo interesse, porque já teve uma relação prévia. Então, de repente, se você consumiu, por exemplo... O legítimo interesse, você diz, o que seria? É uma hipótese autorizadora. A lei traz hipóteses. Por exemplo, consentimento é uma hipótese. Legítimo interesse é uma hipótese. O legítimo interesse seria a pessoa ter interesse na negociação. Seria o legítimo interesse, ou seja, eu vou te dar um exemplo. Eu consumi no site lá da... Por exemplo, eu comprei livros na internet, certo? Então, fui lá no site de uma empresa que tem lá um portal, comprei livros. Eles vão pegar meus dados e eles podem, por exemplo, me mandar, olha, o livro que você pesquisou, ele baixou de preço, por exemplo. Você tem interesse em tal, isso. Então, ou seja, ele está tratando os meus dados, ele está fazendo uma publicidade lá do negócio dele para mim. E qual é a base legal que ele está utilizando para isso? É o legítimo interesse. É isso que eu queria entender. Pessoal, agora, se eu consumir... agora, por exemplo, se eu consumir livros, eu não vou ter... Porque o legítimo interesse, a gente brinca que tem o teste do susto. Ou seja, se eu me assustei quando eu recebi aquele e-mail, significa que o legítimo interesse não está equilibrado, né? Então, como é que eu me assustaria? De repente, eu comprei livros e vou receber agora e-mail de venda de roupas de cama, sei lá, cama, mesa e banho. Eu vou me assustar e falar, por que eu estou recebendo isso? Agora, se eu recebo livros, eu vou dizer, é porque eu consumi, realmente eu pesquisei esses livros. Então, tem que ter a expectativa do titular de dados. Eu tenho que respeitar essa expectativa, porque eu volto para aquele ponto. Um dos fundamentos da lei... Até porque senão a pessoa não ia aguentar tantos...
Sim, e eu tenho que ter também aquele equilíbrio, né? Né? Exato, eu tenho que ter aquele equilíbrio. Eu não posso, por exemplo, também inundar a caixa postal, sabe, do titular com e-mails. Então, é por isso que é importante esse balanceamento. Ok, a empresa precisa vender, né? Ela quer mostrar os seus produtos porque ela percebeu que aquele cliente lá tem um interesse nesse produto, mas ela precisa ter um equilíbrio nisso. Não pode ser algo que seja inoportuno. A pessoa que está sentindo que esses e-mails estão sendo importunos, como é que ele deve agir? O que ele deve fazer? Então, um ponto fundamental é que tem aquela opção lá de você se descadastrar, né? Eu não quero mais receber, por exemplo, e-mails daquela empresa. E eu preciso ter esse direito, né, cumprido, garantido. Né? Então, por exemplo, às vezes eu posso pedir a exclusão dos meus dados. Esse é um dos direitos que eu tenho na lei. Ligações de telefone também. Se você perceber, muitas ligações a gente pergunta, né? Como é que você obteve meus dados? Hoje as pessoas já pergunta isso. Sim, aí as pessoas já desligam a desculpa, porque já sabe que não foi de uma forma legal, não foi de uma forma lícita. Hoje ainda, apesar de ter reduzido bastante, mas ainda você continua recebendo também algumas ligações, né? Sim. De operadoras de celulares, essas coisas, mesmo você pedindo para não continuar. Sim. Se você for, por exemplo, na farmácia, né, e você fornece o seu CPF, eles vão verificar tantas possibilidades de te dar desconto de cartões que você nem tem ou que você já teve, de sabe lá Deus quando. Né? Então, esse é um ponto também. A gente já teve várias situações de farmácias multadas. Esses de cartão é uma coisa impressionante. Toda semana você recebe uma ligação, né? Temos um cartão de crédito disponível. Né? Ou seja, as que você não consentiu, né? Que você não forneceu o seu dado. Aí a pergunta é de onde saiu essa origem desse dado? Porque não tem aquele, qual a palavra que você disse? Legítimo interesse? Legítimo interesse. Sim. Não teve. Porque você não teve uma relação prévia com aquela empresa, exatamente. Às vezes você nem conhecia o cartão, né? E eles conseguiram o banco de dados. Isso é algo parecido com o INSS, né? Inclusive, se eu não me engano, em São Paulo, o INSS teve que pagar uma indenização por segurado. Ele recebeu um benefício, esses dados vazaram para uma instituição financeira e ele entrou em contato com ele para fazer, se não me engano, era empréstimo consignado, uma coisa assim. Entendi. Uma outra questão que é importante também é a questão do dano reputacional, né? Então, a gente tem a preocupação com uma sanção, por exemplo, administrativa, que pode ser aplicada pela autoridade, ou às vezes uma condenação num processo judicial, mas também tem o dano reputacional, que a gente estava falando que daqui a pouco os titulares eles não vão consumir de determinadas empresas que não respeitam, que pegam os dados pessoais dele e vão compartilhar com um monte de outros agentes, por exemplo. Daqui a um tempo eles começam a colocar até selo, né? Você lembra que sempre coloca o selinho, né? Empresa que respeita, certificada, respeito de dados. Eu acho que... Tá aí, doutora, vamos criar um novo selo. Não, mas é interessante porque a pessoa se sente mais confiável. Porque às vezes você deixa o dado e depois você não consegue nem atender mais o telefone de tanta mensagem e ligações. Hoje em dia tem empresa que deixa no site uma política de privacidade, né? Só que ninguém lê. E aí é uma outra questão. Eu preciso ter uma política de privacidade que tenha uma linguagem acessível, que seja compreendida pelo titular. Essa é uma questão importante. Eu não posso ser techniquez, juridiquez, eu não posso ter aqueles textos longos, né, porque eles não vão atingir a finalidade que é o quê? Informar aquele titular. Até porque as pessoas não vão ler um texto grande. Hoje a gente tem muita questão do visual law, né? Então, assim, tem sites, por exemplo, que eles têm vídeos. Então, assim, eu preciso, enquanto agente de tratamento, eu preciso me comunicar bem com aquele público, com o titular dos dados. Eu preciso informar para ele, porque essa é uma obrigação da lei. Né? Então, eu tenho, enquanto agente de tratamento, se eu trato dados pessoais, eu tenho o dever de informação. Então, eu preciso passar essa informação numa linguagem que seja de fácil compreensão, exatamente, transparente, né? Eu preciso clara de uma maneira ostensiva para aquele titular de dados sobre como os dados dele estão sendo tratados por mim. Porque não é só informar, né? É informar e fazer ser entendido. Sim, né? Porque não adianta, por isso que aqueles textos, né, que antigamente, hoje a gente ainda tem, né, que são longos, por exemplo, eles não atingem essa finalidade, né? Perde a finalidade. Perde. E tem uma questão muito interessante que muitas empresas já estão utilizando, que você vai fornecendo as informações de forma de acordo com a necessidade. Então, assim, eu não tenho que, por exemplo, ter
tanta informação passada para o titular naquele momento. Então, não sei se vocês já repararam, alguns sites, às vezes a gente acessa, quando eu passo o mouse em determinada área, tem lá um bannerzinho com uma informação bem sucinta. Né? Então, ele vai agora, se eu quero ler a política, por exemplo, inteira, tem lá o link para eu ler todo, mas ele vai me fornecendo à medida que vai surgindo a necessidade. Essa forma é super interessante. Né? Também tem sites que, por exemplo, escondem, digamos assim, a política de privacidade. Você tem que entrar no menu, depois no submenu, depois em outro. Isso também não... A autoridade, ela tem uma nota técnica sobre a política de privacidade do WhatsApp, onde ela coloca essas questões todas. Né? Então, eu tenho que ter essa informação numa primeira camada. Eu não posso ter lá numa terceira, quarta camada que eu preciso... Né, fuçar, digamos assim, o site inteiro para eu achar essa informação. Não pode. O agente de tratamento tem esse dever de informar, então ele tem que se esforçar, né, para passar a informação da melhor forma possível, sem cansar o titular de dados. Né? Então tem que ter uma linguagem adequada, tem que ter uma informação numa quantidade que não canse o titular de dados. Então tudo isso são coisas que a lei trouxe, que as empresas aos poucos vão precisar se adequar. Aí vamos para finalizar aqui. O que ocorre se a empresa não se adequar? Ela pode sofrer danos reputacionais, danos financeiros, através das sanções administrativas que serão aplicadas pela autoridade. Embora hoje nós não tenhamos ainda nenhuma situação de sanção aplicada, isso vai acontecer, né? Pela experiência da própria União Europeia. Né? Os documentos da nossa autoridade, eles se fundamentam muito nesse ambiente regulatório da União Europeia, porque foi de lá que veio, né, a inspiração para a nossa LGPD, e esse é um contexto global. Né? A gente tem uma harmonização cada vez maior das legislações de proteção de dados nos países, né, do mundo, e a questão também dos processos judiciais. Nós temos não temos ainda jurisprudência, né, que a gente possa dizer que há uma jurisprudência, porque nós temos muitas decisões, mas ainda em primeiro grau. Mas existem várias condenações, principalmente quando nós temos aí dados sensíveis envolvidos. Né? Então, acho que a primeira condenação, e aí depois ela foi reformada, né, porque a empresa recorreu, não sei se vocês ouviram falar, foi o caso da Cyrela. Né? Então, na verdade, não ficou comprovado o nexo causal, ou seja, de que aquele dado vazou de um corretor da Cyrela, e ela conseguiu reverter a condenação. Mas houve uma condenação porque um cliente apenas, né, ajuizou uma ação contra a Cyrela dizendo que ele comprou um apartamento e, a partir de então, ele começou a ser importunado por diversas empresas, por exemplo, de armário. Né, mas aí esse que é o pensamento, é como comprovar. Eu acho que a pior parte é a comprovação da origem dos dados. A não ser que você chegue e pega, não foi feita a venda a não ser que fosse várias pessoas também, né? Foi feita a venda de dados, então o número de pessoas X, que é de uma empresa, está sendo importunado por outra empresa. Você conseguir criar um vínculo, né? No caso, acho que é porque ele tinha compartilhado os dados com corretores de outras construtoras, por exemplo. Então, não conseguiu se comprovar, né, que foi um corretor, digamos, da Cyrela. Nessa situação, acho que foi alguma coisa nesse sentido. Mas quando se trata de corretor, é complicado, porque o corretor, às vezes, ele não é só da Cyrela, ele é Sim, corretor de vários, exato. então ele vai poder diversificar o portfólio dele de apresentação. Porque ele se torna cliente não da Cyrela, sim cliente do corretor. Sim, mas a lei ela também prevê, em algumas situações, a inversão do ônus da prova, né? Assim como a gente tem no direito do consumidor. Né? Então, assim, mas é uma questão que a gente não pode ainda falar em jurisprudência, mas daqui a pouco, né, a gente vai caminhar para isso. Teremos aí decisões de tribunais superiores, etc., sobre proteção de dados pessoais. Mas a questão do direito do consumidor, você dá para você utilizar a analogia também, né? Até porque, querendo ou não, é uma relação de consumo. Então... Não, e a própria lei remete, por exemplo, para a responsabilidade, né, objetiva nas relações de consumo, né? Um tratamento inadequado de dados pessoais. Mas é complicado até para a empresa provar. Como é que eu vou provar que eu não fiz uma coisa? Eu acho interessante esse quesito, sabe? Porque às vezes a pessoa quer que... Eu entendo que a pessoa é hipossuficiente, em alguns momentos não consegue comprovar. Mas tem momentos também que a própria empresa também não tem como comprovar. Aí vem aquela pergunta, como eu vou provar uma coisa? Como que eu vou provar uma coisa que eu não fiz? Sim, aí não tem como. É bem complicado, né? Aí o juiz fala, não, a inversão do ônus da prova. Eu vou provar uma coisa que eu nunca tive nem no local, eu vou provar como, gente? Mas eu acho que tem mecanismo que dá para amenizar, por exemplo, uma empresa que tem um projeto de adequação, ela já consegue mostrar que ela teve pelo menos a preocupação
de lidar com o tratamento de dados. Né? Eu acho Exato. Então, aí, por isso que eu acho a importância das pessoas se adequarem antecipadamente. E um dos Porque princípios é o teremos- accountability, né? Um dos princípios da lei é o accountability, ou seja, a responsabilização e prestação de contas. Eu acredito que na criação do sistema de compliance das empresas, eu acredito que todas as boas empresas têm que ter um sistema de compliance, já tem que colocar a lei de proteção de dados. Sim, No sem compliance. dúvida, sem Hoje dúvida. o compliance sem lei de proteção de dados é um compliance falido. Sem dúvida, sem Eu dúvida. acredito nisso. Doutora, Doutor, muito... rapidinho antes de terminar. Tem aqueles Você, dados, você faz muita pergunta. aqueles dados que a gente gera durante a navegação, né, na internet, eles se encaixam de alguma forma? Sim. Porque às vezes a gente está aqui e parece que o celular escuta a gente e começa a mostrar anúncios e coisas assim referentes a isso, né? Sim. Como é o negócio? Aquele, por exemplo, a gente está navegando no YouTube, no Facebook, Instagram, e parece que esses dados que a gente gera quando está navegando na internet de forma geral, Pesquisas. pesquisa e tudo mais. Daqui a pouco só aparece isso. Ah. Eu pesquiso uma coisa, por exemplo, no AliExpress. E daqui a pouco vai navegar no Google um monte de anúncio do que tu pesquisou no aplicativo. Nós temos os famosos Mas- banners de cookies, né? Também sobre Mas isso. é nesse quesito que eu sempre falo, que eu estou pegando essas grandes empresas que utilizam esse sistema. Porque se você digitou uma vez, parece que ele te ouve mesmo. Você digitou uma pesquisa agora, tu pode esperar que nos próximos 30 dias você vai ficar recebendo de maneira reiterada produtos direcionado àquilo, mas de várias empresas, não é de uma empresa. Aí aquela coisa que tu disse, não, peraí, e esse corretor era da Cirene, aí veio de outras, aí seria mais ou menos o papel do Google, porque o Google, ele é o dono dos dados, quando você pesquisa, ele é o dono dos dados, e ele direciona para várias empresas, entendeu? Então, querendo ou não, ele faz o compartilhamento de informação, porque, vamos supor, quando eu quero colocar um anúncio, no Google ali, eu vou digitar, eu coloco as palavras-chave. E quando você coloca essas palavras-chave da pesquisa, ele direciona. Então, ou seja, a pessoa que pesquisou aquela palavra, depois você vai ficar aparecendo para ela. Então, ou seja, ele compartilha de fato as informações. O negócio principal, a receita principal, né, é a publicidade. Então, ou seja, eles descobriram isso lá nos primórdios, né? No início o Google tinha todo esse viés mais acadêmico, mas depois, inclusive, para se manter né, financeiramente, os investidores, etc., houve uma mudança, né? Então, assim, nós que no primeiro momento éramos clientes, passamos a ser o produto do Google através da utilização dos nossos dados pessoais. Né? Antigamente parecia mesmo, do Google você utilizava muito como escola, como fonte de pesquisa para a escola, para projetos, essas coisas. Hoje nem aparece mais, hoje você tem que entrar e pesquisar o Google, a escola que está aí, não, é Google que tem Academia. Academia. Então, assim, hoje, antigamente aparecia logo no começo, né? Hoje vai pesquisar, você vai ver que está longe, nem aparece O negócio mais. principal deles, sim, é publicidade, né? Direcionamento de conteúdo com base no tratamento dos nossos dados pessoais. Agora, o que a gente percebe também, tem muitos sites, aí respondendo um pouquinho que você colocou, tem muitos sites que têm banner de cookies, então, assim, que acham que estão colocando banner de cookies estão adequados à lei. Não estão. Por quê? Porque se eu tenho cookies, né, que coletam dados pessoais, porque eu vou ter também cookies que não são dados pessoais, mas eu tenho tratamento de dados pessoais, ou seja, eu vou tratar aqueles dados pessoais para direcionar conteúdo, por exemplo, para aquele usuário, eu preciso seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Então, eu tenho sites que só informam, né? Você já viu esses? Que você só tem um botãozinho lá de OK. Né? Isso é um consentimento forçado. Ele é nulo à luz da lei. O correto é o seguinte, eu preciso ter dado cookies que são essenciais para o funcionamento daquele site e todos os outros de marketing, etc., eles precisam do nosso consentimento. E o pior é desses cookies que às vezes você vai clicar no X, você clica nele, né? Ele abriu, acabou. 1000 mensagens depois sequenciais. Então, a gente percebe isso, muitos sites famosos, né, de grandes portais que não estão adequados. Principalmente de venda, né? De notícia também. Hoje de notícia, esses sites de notícia, tudo tem um cookie. E é os que você tenta clicar, parece que o X que eles colocam lá para você fechar, não é mais um X, entendeu? É o direcionamento que você abrir. E tem sites, eu já percebi alguns assim, que você tem, que o correto é o site vir lá com a opção, inclusive, de você rejeitar todos os cookies, né? Sim. Então, ele só vai manter os cookies essenciais para ele funcionar. Mas tem alguns sites que, quando tu entra, ele já permitiu ou não o cookie. Sim, aí o que acontece? Eu já vi um site que, quando você rejeita,
Ele, na verdade, não rejeita. Ele vem dizendo que ele vai tratar dados pessoais e você tem a opção do ok, né? Então, isso não está adequado à luz da lei. Né? Porque se os cookies, eles tratam dados pessoais, a lei, ela trata sobre dados pessoais. Então, se os cookies, eles conseguem identificar uma pessoa, eles precisam estar adequados à lei. Né? E aí, esse consentimento que a gente dá com aquele ok é um consentimento forçado. É um consentimento que é nulo à luz da lei. Entendeu? Então, aquele site está inadequado, então é um tratamento inadequado, né, que não está cumprindo com a Lei Geral de Proteção de Dados. É isto. Mais alguma dúvida, doutor? A gente falou muito de pessoa jurídica, né, de empresas, tratando com pessoas físicas. E como a lei trata duas pessoas que não têm física, né, duas pessoas físicas, naturais, né, sem ser fora do empresarial. Como a lei trata, assim, por exemplo, eu estou no ônibus, né, você falou de celular, película de proteção, eu estou no ônibus usando o meu WhatsApp e alguém que está aqui em pé viu e usou meus dados, viu eu digitar, ouviu eu comentar e usou isso. Como fazer alguma coisa? Como a lei trata, já que você disse que ela é basicamente com fins comerciais e tal, como a lei trata? A lei, ela traz a exceção, né, para as pessoas. São algumas exceções que tem, por exemplo, a questão de academia, por exemplo, também, dados que são tratados com finalidade jornalística, todos eles estão excepcionados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, lá no artigo 4º, a gente tem algumas exceções. Dentre as exceções, a gente tem quando as pessoas naturais usam dados para fins particulares e não econômicos. Então, se eu não estou nem para fins particulares nem para fins não econômicos, eu preciso cumprir a LGPD. Só que aí é uma questão de que, às vezes, você tem pessoas que estão lá realmente e a gente precisa se proteger. Né? A questão aí de nós termos mecanismos de segurança, realmente, nossos. O exemplo claro disso, eu acredito, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Você tem os dados no seu celular, vários amigos. Aí uma pessoa te pede alguns dados de alguns amigos seus, você pega e repassa. Você não tem interesse comercial nisso, então eu não estaria protegido pela Lei de Proteção de Dados. Estou errado ou certo? Se alguém pedir informação, tem que saber se a pessoa que está te pedindo tem alguma finalidade econômica. Não, mas aí é o seguinte, um amigo meu fala comigo assim, Paulo, me indica 5 amigos teu para possível negócio. Eu posso indicar, eu tenho interesse comercial. Ou seria Lei de Proteção de Dados? Sim, mas aí o ideal era você consultar essas pessoas. Aí que eu digo, vem toda essa cultura que nós não temos. Não, o correto a gente faz isso. Eu tenho interesse, né? Sim, sim. Não, é porque normalmente a gente faz, fala assim, eu não posso passar os dados dele sem autorização. Mas, ao meu ver, como não tem o viés comercial, um exemplo, a pessoa me pediu, mas ele não me falou nada para que seria. Aí eu passo o número de 5 amigos meus, ou coloco ele em algum grupo. Ou seja, eu estou compartilhando dados de terceiro, todavia eu não tenho interesse comercial e nem sei a finalidade do mesmo, entendeu? Então eu acredito que não estaria parado pela Lei de Proteção de Dados. Porque senão também vai ficar complicado, né? A pessoa pede, passa o telefone de tal pessoa ali que eu vou vender um negócio para ele. Fala, não, eu vou pedir autorização. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que começa a ser... Vamos supor, te ligo, Francisco, aquele teu amigo lá que trabalha com o negócio, o teu negócio para me oferecer para ele, me passa o telefone dele. Aí tu vai falar, não, vou ligar para ele, vou pedir autorização. Você tá vendo que parece que foge um pouco da realidade dos fatos, não é? Mas aí pensa, você vai passar o contato de uma pessoa que ela daqui a pouco ela nem quer, digamos assim, ela não consentiu, né? Com que base com que base legal, digamos assim, que você passou, né? Aquela pessoa, não, alguém me forneceu. Enfim, é uma mudança de cultura, na verdade, que a gente vai precisar ter, então, né, no nosso dia a dia. É isso que eu estou tentando entender aqui agora, porque nesse caso específico seria uma coisa pessoal, não teria aquele cunho profissional. Sim, você tinha esse dado no seu telefone e você não estava cumprindo a LGPD porque era um dado para finalidades pessoais e não econômicas. Vamos colocar no cotidiano, no dia a dia. A pessoa te liga, te pede telefone, me dá o telefone de tal pessoa. Muitas das vezes você nem pergunta para quê, você já pega e manda. Todos os dias, bem dizer, não vai, dados, entendeu? De pessoas sem o interesse comercial. Sim, aí não precisa cumprir com a lei. Senão começa
a perder, eu acho, o intuito da lei mesmo. Sim. Né? Agora, junto com isso, lógico, vai ter toda essa criação e esse fortalecimento dessa cultura, né? De que, por exemplo, na Alemanha, eu já ouvi relatos de que com a questão da pandemia, das aulas online, como que as pessoas têm todo um cuidado de fornecer um e-mail. Né? Ou seja, as escolas precisavam de e-mail, digamos assim, para poder passar link, etc. E as pessoas querem saber por quê. Quem é que vai ter acesso a esse meu e-mail? O que você vai fazer com esse meu e-mail? Porque lá já tem uma cultura muito consolidada, né, sobre isso. Então, assim, a gente vai caminhar nesse sentido, para a gente entender, porque hoje a gente não dá valor. A verdade é essa. As pessoas vão, por exemplo, na farmácia e fornecem o seu CPF, e tudo bem. E o que vai ser feito com isso? Né? Muitas vezes a gente está comprando remédios ou produtos, etc., para a gente, ou às vezes nem é para a gente mesmo, mas o que está sendo feito? Né? Esses dados, eles vão parar onde? No plano de saúde, no seguro? Será que daqui a alguns anos a gente vai, por exemplo, tentar contratar um seguro de vida e a gente pode ter um valor diferente ou uma negativa? Porque dados foram compartilhados aí nas farmácias, digamos, das nossas compras, e aí há um entendimento que a gente tem alguma doença, enfim, né? Porque a gente comprou, por exemplo, remédios, e aí isso foi para um plano de saúde, e a gente vai ter agora um plano mais caro, a gente não sabe, né? Na verdade, a gente não sabe. O fato é que, cada vez mais, com o desenvolvimento das tecnologias, a gente tem a capacidade, né, de tratar um número muito maior de dados e de inferir, né, de ter decisões que afetam cada vez mais as pessoas. A gente não sabe o quê. Tu sabe que o pessoal vai ficar preocupado quando assistir, né? Quando o pessoal ouvir falar o seguinte, que não pode compartilhar os dados pessoais com os amigos, vai falar assim, mas como assim? Não, é que eu digo, não está dentro do escopo da lei, né? Mas assim, a gente vai começar a valorizar, digamos, cada vez mais isso. Vai ficar mais criterioso. Sim. Porque hoje a gente, né, na regra do bom senso, pelo menos, quando a pessoa vai compartilhar o contato de alguém, a primeira coisa certa seria ele pedir autorização. A pessoa, olha, estou pedindo o seu contato aqui, posso passar ou não? Sim. Até porque você não sabe se essa pessoa quer falar com a outra. Então, sim, de fato, seria o bom senso, eu pediria que você tomasse essa cautela, né? Sim. Mas na correria do dia a dia não é o que ocorre. Eu acho que o brasileiro só vai se preocupar com isso quando tiver alguma decisão que vai tirar dinheiro do bolso. Entendeu? Aí o brasileiro vai começar a se preocupar. Será que eu boto meu CPF aqui? Será que eu boto a gente precisa tudo muito novo, enquanto, né? Tudo muito novo aqui, sem dúvida. E assim, a própria lei tem vários artigos que ainda estão para serem regulamentados pela autoridade. Né? Então, é normal que a gente tenha muitas dúvidas. Muita coisa que a gente está falando aqui, a gente está falando com base no nosso bom senso, né? Ou no nosso entendimento, mas pode ser que futuramente a autoridade se manifeste especificamente. Por exemplo, a questão da LAI, da LGPD, né? A gente precisa, a lei diz que é da autoridade a última palavra na interpretação da LGPD. Né? Então, a gente está no início. E eu acho que o doutor Francisco colocou isso. A nossa lei, ela entrou em vigor e a nossa autoridade, ela foi constituída depois. Né? Então, todo esse trabalho de criação dessa cultura na sociedade, de regulamentação da lei, de guias orientativos, que a autoridade tem excelentes materiais disponíveis no site dela, onde ela orienta, né, determinados assuntos. Por exemplo, a gente tem guia orientativo sobre agentes de tratamento, sobre encarregado, que é outro ator, digamos aí, novo que a lei trouxe. Né, e que é obrigatório para todos os agentes de tratamento, no caso dos controladores, mas a gente vai entrar aí numa seara muito técnica. Mas existem guias orientativos da autoridade, existem resoluções, né, como, por exemplo, do processo fiscalizatório e sancionador e também da questão dos agentes de tratamento de pequeno porte, que a lei flexibiliza algumas obrigações para eles, né? Mas, assim, tem muito trabalho a ser feito. E o que eu posso dizer é que a autoridade hoje ela tem um corpo pequeno, né, de pessoas que trabalham lá, mas que tem feito um trabalho muito bom, sabe, de um nível técnico, assim, realmente excelente e tem sido gigante, porque o desafio é muito grande e a gente sabe que ela tem trabalhado muito. E ano que vem eu acho que vai ser mais um ano aí então a gente tem tomada de subsídios, a gente tem uma série de questões que estão aí abertas, inclusive para a contribuição da sociedade. Então é importante que as pessoas também visitem o próprio site, sabe, da NPD, e vejam os guias que tem lá, por que seus dados importam. É um guia que foi feito num acordo de cooperação técnica com a Senacom, que mostra justamente, tem uma linguagem bastante didática para a população entender por que os seus dados pessoais importam. Então, esse é um guia que vale a pena a leitura.
Alguma dúvida, doutor Francisco? Não, foi esclarecedor. Eu Saí sem dúvidas. Não, eu também não, né? Eu tô com um monte ainda, mas aprendi bastante. Foi uma aula aqui de Lei de Proteção de Dados. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Eu acredito que muitas pessoas vão estar aprendendo bastante. Acredito que muitas dessas pessoas também nunca tinham ouvido falar nessa Lei de Proteção de Dados. Então, ou seja, vai estar fazendo um papel aí muito importante, que é começar a disseminar a importância da lei. Então, desejar sucesso para você nessa empreitada que está iniciando, provavelmente com muitos obstáculos, mas com muita gratificação futura. Então, desejar boa sorte. Obrigado, doutor Francisco. Espero que você volte aqui futuramente já trazendo novidades. E uma coisa mais, vamos dizer assim, mais já estabilizada, mais concretizada, né, sobre a lei. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, foi um prazer estar aqui. Eu acho que esse é um tema importante, que sempre é bom, né, a gente falar sobre ele, porque a gente está no início, realmente, né? Então, cada vez mais a sociedade precisa conhecer essa lei, conhecer seus direitos, e enquanto comissão também aqui de proteção de dados da OAB, um dos nossos objetivos é fomentar a cultura da proteção de dados na nossa sociedade, que as pessoas conheçam seus direitos e possam exercê-los. Exato, esse é nosso lema, né? Você sabia, né? Esse é o nosso lema e eu acredito que foi lançado, estamos caminhando, está iniciando, mas eu tenho certeza que em breve todo mundo vai ter a consciência da importância que a Lei de Proteção de Dados está trazendo para todos, tá bom? Obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau.